Bom dia, a paz do Senhor. Hoje nós iniciamos um estudo novo. Nós vamos meditar um pouquinho sobre a parábola do bom servo e do mau, que estão escritas lá no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículos 45 a 51, o qual nós vamos ler aqui agora. Se você quiser, dá uma paradinha aí, busca a sua Bíblia, se quiser acompanhar. Mateus 24, 45 a 51, que diz assim, palavras do Senhor Jesus. Ele diz, quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor deixou encarregado dos demais servos para lhes dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade lhes digo que ele confiará todos os seus bens. Mas o que acontecerá se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu Senhor demora para vir, e começar a espancar os seus companheiros e a comer e beber com os bêbados? Virá o Senhor daquele servo em dia em que não espera e em hora que não sabe, e irá aplicar-lhe um castigo severo, condenando-o com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, essa parábola está registrada, em Mateus 24, que nós acabamos de ler, e também em Lucas 12, onde Jesus diz que o servo bom e fiel é aquele que cuida dos bens do seu Senhor com fidelidade. Por causa da sua fidelidade, Jesus diz que o Senhor daquele servo o encarregará de todos os seus bens, ou lhe dará direito de governar sobre tudo que é dele. Mas se aquele servo for mau, e enquanto o seu Senhor não vem, começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os bêbados, ou seja, podemos entender que viver de qualquer jeito, sem regras, sem nada que dê um rumo, que dê para aquela pessoa, aproveitando dos outros, manipulando as pessoas. Então virá o Senhor, o seu Senhor, em dia e hora em que ele não espera, vai separá-lo da sua casa e destinará a sua parte com os hipócritas. O servo mau será expulso para um lugar onde haverá pranto e ranger de dentes, é uma figura do inferno, onde onde há um sofrimento terrível, que é figurado por esse termo, pranto, choro e ranger de dentes. Então, o contexto da nossa parábola. Jesus contou a parábola dos dois servos em duas ocasiões diferentes. No Evangelho de Mateus, Jesus contou a parábola quando exortava os seus discípulos a respeito dos acontecimentos do tempo do fim. Ou seja, quando Jesus chamava a atenção dos seus discípulos a respeito do que iria acontecer quando estivesse próximo à sua volta. No Evangelho de Lucas, essa parábola também aparece num contexto em que Jesus ensina sobre a vigilância e a prudência diante da realidade da sua vinda. Ou seja, no Evangelho, ela está colocada no contexto de que Jesus exorta os servos a
sobre os acontecimentos que viriam, que seriam sinais da sua vinda. Agora, no Evangelho de Lucas, ele exorta ou ele ensina sobre vigilância, né? E a prudência que deveríamos ter, ou que devemos ter, diante da realidade que Jesus está voltando. Nessa parábola, Jesus fala de um episódio muito comum até nos dias de hoje. Ele diz que um homem rico que está saindo em viagem, ele coloca o seu empregado de maior confiança como responsável por todos os demais empregados e para cuidar das suas coisas. Isso é muito comum de acontecer, né? Este servo ou este empregado deveria não apenas supervisionar o trabalho dos outros servos ou dos outros empregados, mas também cuidar para que nada lhes faltasse. O servo que dá importância à tarefa, né, a essa tarefa que lhe foi delegada, e cumpre com zelo, né, é um servo bom e fiel. Mas o servo que age com descaso, né, com irresponsabilidade com respeito à tarefa recebida, é chamado de servo mau e infiel. Em Lucas há uma conclusão que não foi incluída no texto de Mateus. É uma conclusão um pouco diferente. Em Lucas está escrito assim: aquele servo que conheceu a vontade de seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Isso tem a ver com o conhecimento da vontade do Senhor, não é verdade? E ele continua: mas àquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E àquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. E é uma realidade. Aquela pessoa, né, a quem você confia muito, né, essa pessoa é mais exigida no contexto da empresa, né, do empregado de confiança. Ela vai ser muito mais exigida do que os outros. Porque, tanto que sobre ela pesa a responsabilidade de cuidar da empresa e dos outros empregados na ausência do patrão. E a outra afirmativa também é muito verdade. Aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Aquela pessoa que você confia, sabe? Aquela que a gente diz assim, tem o provérbio de colocar a mão no fogo, né? Eu coloco a mão no fogo pelo fulano. Você pede, você exige mais dele. Porque, afinal de contas, você está garantindo a ação dele. Esses versículos, irmãos, foram adicionados por Lucas para dar maior exatidão à parábola que foi contada, né, e ser fiel. Dar mais exatidão e mostrar a responsabilidade do servo ser fiel ao seu Senhor. E serve também de aviso aos líderes cristãos, né? Todos os líderes cristãos, de que eles, ou nós, acima de todos os outros, devem estar preparados para a vinda do Senhor. Os líderes cristãos devem estar mais preparados, porque eles terão que ensinar, eles terão de falar com os outros.
E que os crentes, de uma maneira geral, serão responsáveis de acordo com o que já receberam. Deu para entender isso nos textos que nós lemos da Bíblia? Né? Ali está bem claro essa verdade, que todos nós, todos os crentes, né? Todos os crentes de uma maneira geral, são responsáveis de acordo com o que já receberam. Você não pode ser responsabilizado por aquilo que você não recebeu, por aquele conhecimento, por aquela instrução, né, que você não recebeu. Na sua vinda, o Senhor espera encontrar servos bons que levaram a sério a responsabilidade confiada a eles, de cuidar e alimentar outros. Como que a gente entende cuidar e alimentar outros? É ajudar os irmãos, é estar pronto para auxiliar, para ajudar, né? E alimentar é alimentar da palavra de Deus. É ajudar os irmãos no conhecimento da palavra de Deus, né? É alimentar com a palavra, é ensinar a palavra, é exortar os irmãos com a palavra. E como já dissemos em Lucas, a parábola faz parte da parábola do servo vigilante. Então, nós podemos entender, irmãos, quem é o servo bom. O servo bom é o servo vigilante. É aquele que vigia, né, pela volta do Senhor. É aquele que Jesus disse que se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, ele vigiaria, não deixaria que a sua casa fosse assaltada. Por hoje nós ficamos aqui, irmãos. E se Deus quiser, se o Senhor permitir, no próximo estudo, que é a continuação deste, nós podemos clarear, né? Nós iremos clarear mais o entendimento desta parábola. Né? É até bom, a internet caiu, você deve ter percebido, né? Mas nós chegamos ao final do nosso estudo. Graças a Deus. E antes de terminar, eu quero chamar a sua atenção, que tem nos acompanhado e que ainda não abriu seu coração para Jesus. Olha, Jesus está voltando, isso é um fato. Tá? Isso não é uma história. Né? Isso não é uma suposição. Tudo que vemos no mundo acontecendo hoje aponta para este fato que a Bíblia diz. Jesus está voltando. Então, se é que eu posso te aconselhar em alguma coisa, o meu conselho é que você abra o seu coração, se arrependa dos seus pecados e receba Jesus Cristo como seu Salvador. Amém? Que o Senhor te abençoe.